Boa noite, vamos começar mais um programa Baixada em Debate. Hoje temos a presença da Anália, do Antônio, do professor Maurício, da Paula Ravanelli e do nosso convidado Edgar Brandão, do consórcio do Grande ABC. Então, eu vou passar para que cada um se apresente rapidamente, talvez começando pela Paula, e a gente deixa o Edgar, talvez por último, não sei, aí vocês vejam. Tá Isso, bom? acho ótimo. Ele é o visitante, né? Obrigada, Emílio, pelo convite. É muito bom estar aqui de novo no Baixada em Debate. Essa live que a gente construiu aqui entre os pré-candidatos a prefeito e prefeita da todas as cidades aqui da região da Baixada Santista. Acho que desde o início a gente sempre conversou da importância da gente ter instrumentos de cooperação federativa entre as cidades da região para buscar soluções para os problemas nossos que são comuns. Né? E o consórcio público ele desponta como um importante instrumento de cooperação, e eu acho que então foi muito oportuno a gente ter convidado o Edgar para falar um pouco da experiência do consórcio do Grande ABC, que é uma referência não só para o Brasil, mas no mundo de assim boa prática, né? De consorciamento, de articulação intermunicipal para a realização de diversas coisas. Então, meu nome é Paula Ravanelli, eu sou pré-candidata a prefeita de Cubatão e estou muito feliz de poder estar com vocês aqui nesse debate. Quem gostaria, o Maurício ou o Timóteo, enquanto a gente espera a Anália chegar? Vai lá, Maurício. Pode ser eu? Olá, gente, boa noite. Prazer estar recebendo vocês. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado por ter aceito o convite de vir aqui fazer esse bate-papo, fazer um diálogo aqui com os pré-candidatos a prefeito do PT da Baixada Santista. Boa noite, Paula Ravanelli. Boa noite, Emílio. Boa noite, Antônio. Boa noite, Anália. Boa noite aí a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês e debatendo políticas públicas que vão atender os anseios aqui da nossa população da Baixada Santista. Muito obrigado, Emílio. Nada, Maurício. Vamos passar aqui a palavra ou para a Anália ou para o Timóteo. Aí vocês dois resolvam. Vai, Anália. Tudo bem, então, a gente vai. Eu sou o cavalheiro, né, Timóteo? Tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer de novo a oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigada, Emílio, pelo convite, por estar junto com a gente nessa empreitada desse Baixada em Debate, mais um debate hoje falando sobre consórcio intermunicipal. Agradeço também a participação aí do Edgar, que se dispôs a estar junto com a gente. Vamos seguir, né, para a gente discutir como a gente pode fazer uma política a nível regional e que flua e observando as expectativas e observando sempre o que a nossa população quer, mas sempre olhando para aquilo que já deu certo, como no ABC. Timóteo, por favor. Então, boa noite, Emílio. Boa noite, Edgar, Paulinha, o Maurício, a Anália, os ouvintes que estão aí na net curtindo a gente. Estamos preparados aqui para assistir mais uma aula aí, né? Construção coletiva, isso é muito legal. Tenho construído aqui com o pessoal que está disputando a eleição comigo, da gente construir junto, né? E a ideia é construir regional e a ideia é ampliar, né? Trazer as experiências positivas que tem por aí para a gente fazer o debate aqui com o bolsonarismo aqui em Mongaguá e com os tucanos. Bem-vindo aí a todos e vamos à luta. Edgar, por favor. Olá, boa noite. Um agradecimento especial pelo convite, estou à disposição de todos, né, Paulo? Muito obrigado pela deferência mais uma vez, né? E todos os demais pré-candidatos, provavelmente alguns que não estão podem estar, inclusive, acompanhando. E a gente veio falar um pouco sobre consórcio de uma forma geral e como referência ao consórcio intermunicipal do Grande ABC. O consórcio do Grande ABC, ele já vai fazer nesse ano 30 anos, né? Então ele já está consolidado há muitos anos. Desde 2010, ele, na realidade, já virou uma autarquia. Eu acho que isso é muito importante, a forma como ele é constituído.
São 7 prefeituras: Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E é formado pelos prefeitos. Os prefeitos, em assembleia, escolhem um presidente do consórcio e um vice. Isso é anual, eles podem ser reeleitos por mais um ano, acho que isso é muito importante. E eles escolhem o presidente que for eleito, escolhe o secretário executivo, que no caso agora é o meu cargo. Eu tenho uma assessoria de comunicação e 3 diretores que também são nomeados pelo presidente. A diretoria de jurídica, qualquer órgão deve ter mesmo, a administrativa financeira, que é de um aspecto legal. E o que é importante no consórcio? Você ter uma diretoria de projetos, de programas, projetos de bancos de dados. É onde realmente acontece todas as atividades do consórcio como um todo. Para você ter uma ideia, nós temos 24 GTs, que a gente chama grupos técnicos, e 12 GTs auxiliares, que são complementos desse GT. Então, são 36 GTs. Quem participam desses GTs? São os indicados pelos prefeitos, e cada um faz a indicação no início de cada exercício. Normalmente, são os secretários das áreas. No caso, por exemplo, da educação, são todos secretários de educação. De segurança, são todos secretários de segurança. Então, aí você tem a possibilidade de ter uma atuação direta, de representatividade muito forte. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, no nosso auditório, em preparação de encontros e treinamentos e cursos, nós tivemos 30 mil pessoas circulando por lá. Agora, especificamente na pandemia, a gente, no início, até não saberia exatamente como é que poderia ser desenvolvido o trabalho, mas o que a gente descobriu? A videoconferência trouxe uma velocidade fantástica para o consórcio, né? Eu já participei como secretário executivo de 247 videoconferências, muito nas áreas da saúde, finanças, que era difícil participar, finanças participa direto agora, desenvolvimento econômico e agora a educação. A gente sempre fala que tem uma atividade que ela acaba sendo a coisa do momento. E outra coisa, nenhum prefeito decide nada sem que haja uma participação dos secretários de saúde. O GT Saúde, ele praticamente é o líder de todas as atividades. Você não faz nenhuma decisão nos outros grupos técnicos sem que haja uma referência do GT Saúde. As compras consorciadas, realmente, elas são muito boas, trouxeram uma economia muito grande para as prefeituras. Nós compramos 14 milhões de EPI só para os funcionários das secretarias de saúde, isso acho que é muito importante. E outra coisa que também é o seguinte, o fato de a gente estar muito ligado com as universidades aqui, nós estamos conseguindo, olha que coisa inédita, né? Quem pensaria que a Mercedes-Benz fosse construir ambusador? Ambusador é um tipo de respirador, né? Então, o Instituto Mauá com a Mercedes-Benz desenvolveram, estão aprovando na Anvisa, vão entregar 400 respiradores para a região. E outra é o seguinte, quem pensaria que a GM fosse fazer máscara de proteção? A Braskem desenvolveu um tecido especial para ser utilizado como máscara, para ele até eliminar o vírus, ele está em estudo isso, e provavelmente vão entregar 1.100.000 máscaras para os funcionários da área da saúde. Olha que coisa importante. E a GM fazendo isso. Então, a Braskem com a GM. Então, isso, o que mostrou o seguinte? Na pandemia, você realmente tem que buscar a inteligência, buscar a amizade, todo mundo tem que se unir. As empresas que provavelmente, principalmente as montadoras da região de São Caetano e São Bernardo, de início podiam estar mais distantes do problema, mas não. Participaram diretamente. A Volvo entregou 3 veículos novos para que a gente pudesse fazer, desenvolvemos com a Universidade Federal, olha que interessante, uma plataforma, não é um aplicativo, chama Covidata, qualquer pessoa que puser no Google, Covidata, vai fazer um teste para saber se ela tem indicação ou não do coronavírus. E aqui na região, quem é da região já é indicado, se caso apresentar algum sintoma, e aparece mesmo, ele já é indicado aonde que ele tem que ir. A Volvo forneceu 3 veículos novos para que fosse destinado para as prefeituras de menores recursos para poder acompanhar o pessoal de saúde, visitar nas residências as pessoas que fizeram essa indicação. Então, você tem muita coisa. Uma coisa inédita que a gente fez, e agora até por conta dessa questão aqui da região da Enel,
foi a criação de um PROCON Consórcio ABC junto com a Fundação, um protocolo assinado, inclusive, pelo governador, é uma coisa inédita no Brasil, é o primeiro que teve. E futuramente, eu acho que dificilmente as prefeituras vão sobreviver sem que haja possibilidade de trabalhar em consórcio. Nós estamos trabalhando em muitos projetos, eu falei agora há pouco, até antes de iniciar com a doutora Paula, nós conseguimos recurso da União, evidentemente, fizemos um projeto de corredores de transporte, 27 milhões, estamos desenvolvendo um centro de controle operacional de todo o sistema de transporte dos 7 municípios, também é inédito. Então, o consórcio ele consegue trabalhar muito e unido. Outra coisa que é importante, normalmente os prefeitos têm partidos diferentes e têm ideias diferentes. Na pandemia, nós fizemos as reuniões, as assembleias são mensais, nós fizemos 25 assembleias extraordinárias com os prefeitos e nenhuma decisão, em nenhum item, foi tomado que não tenha sido feito em consenso. Isso é muito bom. Estou à disposição, tem muita coisa, se eu ficar falando aqui, vocês vão dormir. Obrigado pelo convite, viu, Paula? Não, imagina, Edgar, muito bom. Acho que o consórcio do ABC sempre foi uma referência para mim, e a gente começou essa articulação aqui na Baixada Santista já antes, né, das eleições, justamente para tentar construir algo parecido com o que vocês têm lá. Esse consórcio é fruto de uma articulação nos anos 90, né, que teve o prefeito Celso Daniel, prefeito do Partido dos Trabalhadores em Santo André, como uma das suas principais lideranças. Então, isso é ainda uma referência para nós. Eu acredito que o que a gente quer aqui é poder ganhar essas eleições e poder começar a construir um consórcio na Baixada Santista. A gente tem sentido muita falta disso. A gente tem vivido momentos muito difíceis. Você sabe que a Baixada Santista é uma das regiões com os piores indicadores, né, na pandemia, liderados em especial por Santos e Cubatão. A minha cidade é uma das que tem maiores indicadores de letalidade, quer dizer, número de mortes, né, por 100 mil habitantes, que é o indicador que se usa para medir esse tipo de política, né, da falta de política, na verdade, né, da falta de gestão na área da saúde. E eu fico vendo, né, as coisas que você me conta, né, tudo que poderia estar sendo feito. Por exemplo, você falou compras compartilhadas, né, o que é? Cada prefeitura, ela tem que fazer um processo de licitação para fazer a compra, né, de equipamentos, produtos e serviços. O consórcio, por ele ser parte da administração indireta de todos os municípios, ele pode fazer um único processo de compra, então só tem um edital. Você junta todas as demandas, né, as necessidades das prefeituras, que muitas coisas são comuns, né, merenda escolar, equipamento de IPI, agora no caso da pandemia, material de informática, remédios, né, para atenção básica da saúde, né, para todo o sistema de saúde. Então, tudo isso são produtos comuns. Se a gente junta, a gente consegue condições mais vantajosas no mercado, né? Porque quando a pessoa vai vender muito, ela baixa o preço, né, por cada produto. Então, isso é bem assim, é evidente, né, que as vantagens que traz esse tipo de consorciamento para o município. E eu fico até, assim, chocada pelo fato da gente nunca ter tido uma iniciativa desse tipo aqui na Baixada Santista. Nós não somos muitos, somos 9 cidades. Então, é perfeitamente possível, né, ter um consórcio representando essas cidades que pudesse fazer o contraponto à agência metropolitana, que é um órgão do Estado, que acaba impondo a vontade do Estado para os municípios da região. Então, se os municípios tivessem condições de se unir, eles poderiam estar fazendo um diálogo, né, como vocês fazem lá no ABC, e que conquistou aí diversas coisas, né? Muito bacana mesmo. E o Paulo, eu esqueci de uma coisa importante. Agora nós desativamos por conta de custo, né? Nós temos um escritório em Brasília, com muita qualidade, conseguimos muita coisa no governo federal, para você ter uma ideia. Evidentemente, nesse governo foi uma dificuldade maior, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer reuniões, inclusive com subsecretários de ministérios, conseguimos bastante coisa.
Eu acho que isso é importante. Quando você vai, eu até às vezes brinco quando eu falo, quando a gente ia em Brasília, sentando até para ministro, quando você vai falar, você não está falando por um município. E até eu brincava, pera um pouquinho, aqui é o quarto PIB do país, menos, baixa, né? Não é assim, não. Brincava e eles entendiam isso. Você está falando de 2,8 milhões de pessoas. Né? Sim. Então, numa região sub-região metropolitana é importante. Então, eu acho o seguinte, o consórcio, ele dá uma força muito grande para os municípios. E o que eu falei um pouco antes que a gente estava falando, você tem o Rio Grande da Serra com 50 mil habitantes, São Bernardo com 820 mil habitantes. O Rio Grande da Serra nunca ia conseguir nada. Nós estamos desenvolvendo um projeto comum para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E quem está pagando é o conjunto todo, de micro e macrodenagem, enchente para a região. Né? Eu acho que é muito importante. A fundamental, dá uma força muito grande. Eu também... e até que nem você falou do Celso, na época eu estava na prefeitura, do lado dele, eu estava na FEPASA, ele me tirou da FEPASA para voltar para ele, quando a gente criou lá o consórcio, e era no início por conta de resíduo sólido. Lógico, ao longo dos anos, a questão do resíduo é muito complicada, porque cada município tem um contrato. Só que agora a coisa está mudando um pouco, está vindo legislação pesada aí para cumprir... Sim. Dificuldade, você tem recursos hoje até em nível internacional para trabalhar com isso. No consórcio você consegue, eu falei um pouco antes para vocês, nós estamos atrás de recursos da União Europeia, apoio da Prefeitura de Turim. Então você veja o seguinte, é diferente quando você vai pequeno e quando você vai médio ou grande. E a Baixada, ela é perfeita por tudo que ela tem, até de similaridade de situação. O clima, a questão da drenagem, toda a questão de maré, tudo igual. O saneamento, que é complicadíssimo você fazer saneamento, vocês sabem disso mais do que eu. Então, eu acho que daria uma força muito grande para isso. Eu até não entendo, para mim, quando me falaram que não tinha, eu fiquei pensando, mas não tem mesmo? Porque você tem no estado inteiro muitos. A região de registro agora, que você viu que caiu na fase vermelha, eles estavam na fase laranja, amarela, voltou na vermelha. E numa reunião com o consórcio de lá, para vocês terem uma ideia, eles conseguiram, com o governo do estado, um apoio muito grande. Se fosse uma cidade sozinha, não conseguiria. Eu acho que isso é fundamental. Acho que seria interessante, Edgar, você já começou a contar, mas contar para nós que políticas públicas vocês conseguiram implantar em algumas áreas que atingiu todos os municípios, porque aí eu acho que é importante para as pessoas, inclusive da Baixada, entender a importância disso. A gente já falou das compras compartilhadas, mas se você tivesse mais alguns exemplos... Tem muita coisa. Você veja bem, você tem as questões nas áreas sociais, a extrema complexidade. Ninguém normalmente está pensando que numa região que nem a nossa, nós podemos ter comunidade indígena. E a gente tem, no GT de gênero, tem um subgrupo de comunidade indígena. Acabamos de fazer uma live com eles, foi muito bacana, foi emocionante, de chorar. Para você ter uma ideia, a questão de racismo é muito forte no consórcio, nós atuamos muito forte. Deficiente, tem um grupo fortíssimo, atuante, realmente, às vezes, emociona muito a gente, porque essas questões, normalmente, não é que são largadas nas prefeituras, elas ficam pequenininhas. Quando você trata a nível de consórcio, elas passam uma outra dimensão. Então, você vai no Estado para resolver as coisas de uma forma diferenciada, né? Eu acho que é muito importante. Nós temos um centro de gerenciamento de emergência, de controle de chuva, de enchentes. Você veja, isso não é fácil você fazer por uma cidade só. Para a nossa região, ela é muito importante. A Defesa Civil unida dos 7 municípios. A gente conseguiu agora, está em fase de licitação, para você ter uma ideia, nós fizemos há 4 anos atrás, concluímos um trabalho, apresentou 249 pontos críticos de enchente entre os 7 municípios. E o ponto número 1 era Piscinão Jabuticabal, o mais crítico, que é bem na divisa com Diadema, São Bernardo e São Caetano. No início do ano passado, vocês devem lembrar, teve morte, né? Morreram 11 pessoas aqui no município. Os prefeitos foram no governador, não teve como não, e realmente nós estamos provavelmente deve sair logo, inclusive, essa obra.
Então, é o seguinte, você junto, você é muito forte. E essas questões menores, veja uma coisa, o programa que eu sempre falo, é triste falar sobre esse assunto, mas até quando eu fui dar palestra em Cartagena, na Colômbia, foi a primeira coisa que eu falei. O nosso programa de violência contra a mulher, a Casa Abrigo, nós temos 2. Isso aí é uma coisa fantástica, já teve prêmio internacional. É uma coisa pequena, como é que o município poderia fazer sozinho? Estamos agora tentando abrir uma casa de passagem por conta que as delegacias de defesa da mulher agora vão começar a atuar um pouco mais fortes. Então, você tem muitas questões, as questões de segurança também, que nós temos, olha o que nós temos, inédito no país, um centro de formação de guarda civil metropolitano. Todos os guardas dos 7 municípios têm o mesmo treinamento, todos eles atuam como se fosse uma cidade única. Isso também é inédito. E por que você consegue isso? Porque você se uniu, porque sozinho você não conseguiria. Você tem muitas coisas. Se eu for ficar passando aqui, eu não vou continuar falando. Vocês podem perguntar à vontade. Tem, que nem eu falei para vocês, 24 GT com mais 12, nós temos 36 grupos de trabalho. Não sei se a Anália, o Maurício, a Paula, o Timóteo gostariam de trazer perguntas. Fiquem à vontade, gente, intervenção. Não, na verdade, não é nem... A gente está aqui com todas as perguntas possíveis e imaginárias para fazer para ele. Porque, assim, quando a gente começou a pensar num projeto, até de conversar toda semana, pensando e fazendo alguma coisa referente ao Baixada em Debate, foi justamente pensando em algo que fosse duradouro e que pudesse agregar as políticas públicas de todas as 9 regiões, das 9 cidades da região, até porque nós somos uma cidade muito grande, né, de extensão, umas cidades, né, na verdade, uma região grande, só que não tem uma linha imaginária, uma linha de vida, são linhas imaginárias, então a gente acaba se comunicando muito facilmente. E quando você traz todas as possibilidades que nós poderíamos ter tido já ao longo desses anos, se nós tivéssemos realmente governos municipais que fossem voltados ao trabalho conjunto e não tratando uns como primo mais pobre e outro primo mais rico, porque nós temos orçamento, algumas cidades com orçamento muito boas e outras nem tanto, né? Uns com população muito grande, outras menores, e isso vai intermediando. Só que aí, quando você põe todas as possibilidades e a gente vê que poderíamos estar muito melhores e até com políticas públicas desenvolvidas para o crescimento conjunto da nossa região, até pensando na região, qual é a vocação que a cidade tem, né, em todas as cidades, porque uma tem um perfil mais comercial, como é a São Vicente, outra tem um perfil industrial, como é Cubatão, outra tem perfil de turismo, como é Santos, e portuário também, Santos, mas também muito turístico, e Praia Grande muito turístico, e aí a gente vai intercalando Bertioga também, Peruíbe, Mongaguá, Itaém, todo mundo com esse perfil também de muito turismo. A gente tem que entender que a gente precisa uns dos outros, porque, nossa, quando você vai para Peruíbe, você necessariamente passa em Cubatão e passa em São Vicente, né? Então todas as cidades são interligadas e a gente precisa de infraestrutura para todas. Se alguém que está indo a caminho de Itanhaém passa mal em São Vicente, ele vai ser atendido na saúde de São Vicente, né? Se eu estou passeando em Santos e acabo passando mal, ou preciso de meus filhos, eu trabalho em Santos e preciso que meus filhos estejam mais próximos para poder entender a necessidade de eles estarem próximos até a saída do trabalho e buscar na escola, preciso necessariamente saber como funciona a rede de ensino em Santos. Isso vale para todas as cidades, eu acho que isso é muito importante. Queria que o Edgar colocasse para a gente como foi também o início, né, as dificuldades que eles tiveram, porque a gente vai começar nesse ponto, das nossas dificuldades de união. Legal, Anália. Posso responder, Emílio? Fica à vontade. Então, é o seguinte, eu aqui falei agora há pouco para vocês que eu estive em Cartagena, né, fazendo, inclusive, uma exposição muito legal, né, um evento da IUC internacional, tinham 90 pessoas, eram 81 de estrangeiro, e muita gente, evidentemente, da Colômbia, né. E eu, depois que fiz a minha apresentação, a gente senta numa mesa de trabalho e para as pessoas questionarem, né. E como a minha apresentação, não é que ela foi por mim, nem foi preparada, mas tecnicamente ela foi muito bem elaborada, praticamente não dava muita margem para perguntas. Então, mas você está lá com o tempo,
E aí o pessoal que tinha muita gente da Colômbia na mesa, né? E de cidade pequena. E aí eles perguntando, mas escuta, como é que começa um consórcio? Porque é o grande problema. Como é que você começa um consórcio? Mas quem é que vai chamar? Aí eu falei para eles o seguinte, né? Você sabe que tem muita comunidade lá indígena, daquelas de coisas bem antigas, né? Então eu falei, olha, normalmente, não é porque eu tenho idade, né? Eu estou com 76 anos de idade, mas não é por isso. Normalmente, o prefeito mais idoso, ele faz um convite para os outros prefeitos para um café, um almoço, amigo, né? E ele, não é que ele vai liderar isso, ele vai iniciar uma conversa. Eu acho que tem que ser dessa forma, senão fica muito distante. Bom, quem que... não vai ser em São Vicente, vai ser em Santos, vai ser em Cubatão, quem que vai... Não é assim. Então, nessa conversa amistosa, o que fica caracterizado? Você precisa elencar, normalmente, até 5 atividades, não começa com muitas, 5 atividades que são inerentes à região. Impossível que algum dos municípios da região dos 9 não tenha problema de resíduo sólido. Impossível. Impossível não ter de transporte, impossível não ter de saúde, impossível de educação. Então, segurança, você já tem a linha mestra. Nessa reunião, e aí é uma proposta de como você iniciar, o que se elege de forma preliminar? Uma comissão dos 9, 3 prefeitos para iniciar uma organização. Pode até contratar uma consultoria, não tem problema, pode a GB, outros, nem precisaria, mas até pode ser feito isso, né? Eu até, inclusive, viu, Paula, o Vitor Lovec, que é seu colega, o nosso surfista, né? A gente é muito amigo, né? E ele falou, Brandão, se um dia alguém te convidar, você viria aqui para ajudar? Lógico, eu fui em Araraquara, tinham 23 prefeitos para poder criar um consórcio. Como você vai consultoria? Não, vou de forma gratuita, já paguei a passagem para ir, voltar, não tem problema. Porque é um negócio que é apaixonante e não é para você pensar em benefício pessoal, é para você pensar em comunidade, né? E outra coisa, para vocês terem uma ideia, acabei de falar um pouco antes de entrar até. O pagamento, viu, Anália, que eu acho que é muito importante que você falou, os municípios menores não têm condição de pagar a mesma coisa lá. Lá em Araraquara, eles falaram, alguns prefeitos falaram, nós estamos R$500 por mês. Você está de brincadeira, isso aqui não é... Parece coisa de amigo, não pode ser dessa forma, tem que ser uma forma mais organizada. Então, a receita tem que ser proporcional à receita. Aqui no ABC, e agora há pouco, se eu não me engano, acho que a Mônica viu que trabalhou aqui, já foi 0,50% da receita. Já baixou para 0,27, 0,25, 0,20. Eu fiz uma proposta de 0,15. É o que está sendo agora. E o prefeito Auríquio perguntou para mim, Brandão, não daria para baixar para 0,10? Eu falei, prefeito, se todos pagassem em dia, sim. Então é o seguinte, por que é bom pagar cada um proporcional à receita? Porque é como a arrecadação de imposto. Você arrecada mais de quem recebe mais para distribuir na forma periférica da mesma forma. Você faz isso. Então é uma coisa natural. Então o início dessa conversa, que eu acho que ela é importante. Primeiro, elencar temas. O prefeito, por que eu falei o mais antigo? Porque é um sinal de respeito, mesmo que seja de outro partido. A gente nem sabe que partido vai ser dos 9, é muito difícil que você seja unido. Hoje, aqui na região, você tem prefeitos de partidos iguais, mas tem prefeitos de partidos distintos e que já foram, assim, até antagônicos. Nós tivemos aqui em 2017 e 2018, foi o prefeito Orlando, saíram 3 prefeitos. Eu fui levado ao consórcio para conseguir com o prefeito Paulo Serra que a gente trouxesse de volta os 3 prefeitos, Rio Grande da Serra, São Caetano e Diadema, e conseguimos. E mostrando que exatamente quando eu fui para lá, cheguei no consórcio, tinham tirado a bandeira dos 3 municípios, tinham tirado o nome, o logo do link. Vocês estão de brincadeira, pode pôr de volta, mas não, pode pôr de volta. A população não saiu. Ou você pensa que você está trabalhando para a população, ou você não está trabalhando para prefeito, nem para vereador. Você está trabalhando para a população. Tem que pensar dessa forma. Eu acho que isso que acho que é importante, viu? O início, para iniciar realmente, não pode ficar na distância. Tem que todo mundo tentar se reunir numa boa. Eu acho que vocês vão ter uma participação muito grande nisso. Outra coisa, toda vez que se discute num tema de eleição uma proposta, às vezes ela acaba vingando até com outras pessoas, né?
Você sabe, é muito importante isso também. Vocês estão trazendo para a comunidade da região a situação. Outra coisa, nós não estamos criando uma coisa nova. Já é sucesso no Brasil inteiro, no estado inteiro. Não é, não, só tem 3. Mentira. A Paula mesmo levantou, tem 3 mil. 1.000 são públicos. E outros ainda estão na hora de entrar. E é onde vai acontecer. É o que eu falei para vocês. Não vai vir recurso federal nem estadual que não seja para o consórcio. É o futuro. Agora, com essa pandemia, com os recursos, as receitas vão despencar, você tem que trabalhar em conjunto. Viu, Anália? Eu acho que esse é o caminho mesmo. Essa união tem que iniciar dessa forma. E outra coisa, a organização, ela é assim mesmo, né? O prefeito fica um ano, depois vai e vem outro. Isso que eu acho que é importante. Mas o corpo técnico tem que ser mesmo concursado, fixo, para não mudar. Acho importante, Edgar, explicar esse negócio do público e do privado, né? Que acho que a gente não explicou. O que acontece a associação de município, ela, antes dessa lei de consórcios públicos, que é uma lei de 2005, ela não tinha uma referência jurídica certa. Então, os municípios se associavam e criavam uma ONG. Era uma coisa meio até esquizofrênica, né? Porque pessoas de direito público se associavam e para eles terem uma personalidade jurídica que representasse aquele coletivo, ele ia lá e construía uma associação civil, que era o que existia no direito brasileiro. Então, nós criamos, em 2005, essa lei, prevendo a possibilidade dos municípios se associarem e criarem uma pessoa jurídica de direito público. E isso é melhor porque a pessoa de direito público ela pode desempenhar todas as funções que a prefeitura pode fazer. Então, regulação, fiscalização, que são atividades típicas de Estado e que não poderiam ser delegadas a uma entidade de direito privado. Então, teve de 2005 para cá, né, foi todo um processo até de convencimento dos consórcios que já existiam, que eram de direito privado, que eram essas entidades, né, do ponto de vista jurídico, de natureza civil, para migrarem para esse novo modelo que é do consórcio público, né, de direito público. E ele dá mais estabilidade, né, para esse arranjo. Bem lembrado isso, viu, Paula? E até foi o Tribunal de Contas da União deu um parecer pesado para que fosse transformado em autarquia, viu? Não foi assim, não que não quisesse na época, é que você tem uma entidade, às vezes ela está funcionando, você acha que não precisa mudar nada. O Tribunal de Contas veio e bateu pesado. Outra coisa agora para você ter, olha que interessante, o Tribunal de Contas do Estado, nós estamos no nosso limite, o nosso contador você não tinha no cargo, porque quando criou, e é um negócio, depois eu vou falar um negócio interessante, quando criou não tinha no cargo. E o Tribunal de Contas só, espera um pouquinho, o contador tem que ser de carreira. Vocês estão com um auxiliar que ela é técnica, mas não pode, para assinar balanço. Não pode. E só que é o seguinte, o que é importante? Quando foi criado, e isso acho que é bom, qualquer prefeitura para entrar tem que ter anuência das câmaras. Tem que ter um projeto de lei. Para sair, também tem, não é a vontade do prefeito. O prefeito tem que mandar para a Câmara e os vereadores têm que falar, não, então vai sair, ou não vai sair. Outra coisa, você não muda nada no nosso organograma legal de cargos sem que haja anuência dos 7 municípios. Tem que aprovar nas 7 câmaras, né? Que é esse nosso caso agora. O contador, nós estamos aguardando, e a pandemia meio bagunçou. Eu nem sei como é que o Tribunal de Contas tinha dado prazo, até 31 de julho. Mas não tem como aprovar nas câmaras, ficou muito complicado. E você tem que aprovar nas 7, hein? Senão, não passa mesmo. E até a receita, ela é alterada, tem que passar nas câmaras. Então, você veja bem, é uma participação muito grande, de uma forma indireta, mais direta, da população. Ela está representada pelas câmaras. Não é só vontade dos prefeitos, juntou 9 prefeitos aqui, nós vamos construir isso aí. Não. Não é assim, você tem uma participação muito grande do legislativo, né? E outra coisa, nós até criamos agora, nós estamos alterando o nosso estatuto para que tenha um conselho com participação. Antigamente era o seguinte, cada Câmara escolhia um vereador, ele nunca via nem sabia. Agora, as mesas de diretores das câmaras vão fazer parte desse conselho.
Nós também, por conta da pandemia, mas está no ponto para sair toda a participação, porque os vereadores têm que ter... nós somos em Diadema, o consórcio tem 30 anos, escuta essa. O ano passado, eu fui com o prefeito, porque era para voltar. E fomos muito bem recebidos, os vereadores, nós ficamos 3 horas conversando com os vereadores, não saíram da sala, foi muito legal. E aí um deles falou assim, doutor Brandão, o senhor pode me dar uma parte? Por favor, depois não. Ele falou assim, uma satisfação muito grande que vocês estejam aqui presentes, porque é a primeira vez que o consórcio veio na nossa Câmara fazer uma exposição. Vocês estão de brincadeira. Não, nós vamos fazer prestação de contas já o ano passado, em todas as câmaras. Nesse ano já tivemos também. Então, a participação desse conjunto fica forte por isso. Edgar e Paula, o Timóteo pediu para falar e o Maurício. Então, deixa os dois falarem e depois a gente retorna para o Edgar. Pode ser? Timóteo, por favor. Abre o microfone, Timóteo. Quer dizer, ele está aberto. Está aberto. Pode falar, Timóteo. Pode falar, Timóteo. Está aberto o microfone. Ixi, acho que ele está com problema. Não estamos ouvindo. Peraí. Timóteo, é melhor você sair e voltar de novo. Eu passo a palavra para o Maurício e depois te devolvo a palavra. Pode ser? Porque a gente não está te ouvindo. Maurício, por favor. Isso, beleza. Edgar, eu não sou muito inteirado nessa questão de consórcio, não, como você e a Paula, mas você falou 2 coisas interessantes. Uma coisa que nós estamos pensando aqui na Praia Grande é a Guarda Municipal Maria da Penha. E você falou da possibilidade desse centro, que já foi construído no consórcio do Grande ABC, de formação. E aí eu imagino o quanto que qualifica na formação dos agentes da Guarda Municipal e o quanto de custo que não reduz aqui, contando com 9 municípios. Imaginamos nós, se tivéssemos que construir 9 centros de formação de guardas municipais. A outra questão, acho que interessantíssima, é a questão da política de Estado do consórcio, né? Que não é pluripartidário, porque nenhum partido vai conseguir os 9 municípios, mas que precisa ter essa aliança, porque a função do agente público é cuidar das pessoas, e não é porque é partido A ou partido B, que nós vamos ter que estar nesse consórcio ou não estar. E aí eu acho que já a linha nossa vai ser questão de mobilidade, eu acho que eu imagino que é comum a todos os 9 municípios, a questão do resíduo sólido e do saneamento. E agora eu pergunto uma coisa, Edgar. Nessa questão da pandemia, teve um enfrentamento teve a utilização desse consórcio para fazer o enfrentamento no Grande ABC? Então, tem uma muito boa. Vou começar pela primeira, do Centro de Formação de Segurança Urbana. Né? Isso. O que é importante? Você tem todos os guardas civis, os GCMs, né? Eles têm a mesma formação, porque eles são treinados lá e outra coisa, eles têm que ser aprovados lá. Tem aula, tem que ser aprovado. Para poder entrar em serviço, tem que passar no curso 4 meses, não são 4 dias, não. 4 meses de curso, pra você ter uma ideia, é inédito no país. Outra coisa, já no início do ministro Moro, houve uma mudança da questão de quem dava a licença de armamento ao Ministério, ele ajudava em recurso para isso, e foi retirado isso. E todos os GCMs que usam arma, cada ano tem que fazer renovação. Então, o centro de formação também tem para essa finalidade, são contratados professores e tudo, é muito importante. E outra coisa, que nem você falou, da questão mais ligada à da mulher, como é que um guarda, um GCM, sem treinamento, ele foi aprovado em concurso, fisicamente, é muito pouca coisa que é visto dele, de repente, no dia seguinte, ele vai para a rua. E outra coisa, acho que foi a Anália que falou, não tem divisa de município, tá? De um lado é um município, do outro lado da rua é outro.
E o GCM, como é que não tem? Ele tem que ter uma formação única, igual para todas. Acho que isso é muito importante. Esse realmente é um trabalho, ele é importante. Eu acho que você falou muito bem disso. A questão é o seguinte, o que é importante? Até que eu não falei, que eu acho que é um negócio legal. Os nossos GTs, que nem eu falei, que são os grupos técnicos de trabalho, eles são formados por representantes das prefeituras. Nenhum prefeito decide absolutamente nada que não tenha sido aprovado nos GTs. Os GTs escolhem um coordenador dos 7, entre eles. E a nossa coordenadora é como se fosse uma relatora, ou relator, porque tem um que é homem. São 3 mulheres. Isso, depois de discutir muito tempo, e olha só o que eu vou falar para vocês, teve um assunto discutido por 6 anos no consórcio. E a Secretaria de Estado não queria de jeito nenhum. O que era? O medicamento de alto custo era distribuído só no Hospital Mário Covas. E o cara só ficava 5, 6 horas. Quem vai buscar remédio no Mário Covas? De alto custo. Ou é deficiente, ou é idoso, num lugar difícil de acesso. E nós queremos fazer a descentralização disso. Hoje, já é entregue, além do Mário Covas, no Poupa Tempo de São Bernardo, no Poupa Tempo de São Caetano, e vai iniciar no Poupa Tempo de Santo André, que é próximo a Mauá. Então, a descentralização ficou 6 anos para ser instituída em discussão no próprio GT. Então, é o seguinte, o prefeito ele pode ter uma ideia, qualquer um, só que não decide na Assembleia, ele joga para baixo, vai para o secretário executivo, desce para a diretoria, cai lá no GT. A volta para aprovação é no mesmo sentido. Nenhum vai passar por cima e entrar lá, não. Vai passar no mesmo sentido. Então, isso já vai mastigado. Outra coisa, é democrático. E você falou, você tem vários partidos, não há como ter uma unidade. É difícil isso. São 7. Se der 4-3, sinto muito, mas os outros 3 vão ter que, uma legislação, eles vão ter que aplicar. Porque é por votação. Ela não é votação para individual, ela é votação coletiva. É obrigado, se for decidido no GT. Né? Por isso que eu falei para vocês no início, essas reuniões que nós fizemos, inclusive por conta da pandemia, que até o Emílio falou, nós fizemos 25 reuniões em assembleia extraordinária para os prefeitos decidirem. Não decidiu nada, absolutamente nada. Desenvolvimento econômico, se abre, se não abre, horário, mesmo que, às vezes, mais restritivo que o governo do Estado. No transporte público, nós começamos a nossa quarentena exatamente dia 17 de março, foi o primeiro órgão público do país a fazer isso. Quando foi no dia 19 de março, foi baixada uma resolução interna do consórcio, já reduzindo a frota e passageiro e tudo mais. E até depois o secretário Baldin, na oportunidade, veio contra isso. Não, como é que pode? A região metropolitana... Eu falei, não, mas nós vamos conversar diferente. Então, é o seguinte, existe uma unidade independente do partido. Eu acho que isso é importante. Por quê? Porque é assunto técnico. Lá se não discute assunto político. Eu, politicamente, estou pisando em ovos. Porque as decisões minhas, que às vezes eu posso tomar também, está ferindo pessoas que não têm nem afinidade. Né? Então, mas só que as decisões lá são técnicas, é tratado lá embaixo, não é no porão, mas é lá embaixo. Não passa nada se não passar lá embaixo, tem que ser dessa forma. E se o prefeito quiser qualquer coisa, ele vai fazer o contrário, ele vai descer isso. Não adianta ele querer, ele sugere. A sugestão, eu falei hoje para vocês, na decisão da volta às aulas, que ainda está somente na aula particular, toda a Assembleia de hoje estava num 5-2, mas, de repente, os outros 2 viram que tinha que ser uma unidade. O consórcio soltou uma nota. E outra coisa, até o prefeito de São Bernardo falou, ele estava tendo manifestação na porta da prefeitura, mas o consórcio não tem isso, o consórcio ele é unido, ele está falando de 2,8 milhões de pessoas, que nem vocês têm na região isso. Então, isso acho que é importante, das coisas que eu pensei. Na questão de resíduo, acho que ele foi fundamental, porque, embora tenha sido criado para isso, muita gente fala, mas cada prefeitura faz a sua coleta separada e tal. Não, só que é o seguinte, o GT de resíduo é o GT mais forte que nós temos dentro do consórcio. Agora, principalmente nessa questão da pandemia, eu estou levantando uma questão, nós temos quase, num sistema, eu até nem gosto da palavra catador, eu fico meio ofendido com isso, estou querendo mudar até um termo, e eles tinham que ser
com carteira assinada, tinha que ter profissão. A reciclagem dá dinheiro, é recurso. Nós temos perto do sistema de 1.500. Provavelmente, com essa pandemia, nós vamos passar para 3.500, 4.000 pessoas no entorno disso. A pessoa vai ter que procurar uma subsistência. Então, a questão do resíduo, ela não é o lixo que está sendo enterrado se foi para aterro. Ou, provavelmente, como aprovou, inclusive, no Consema, a usina de recuperação de energia em Mauá. De uma certa forma, eu acho que está na hora da gente fazer alguma coisa diferente mesmo. Só que o que nós estamos tratando antes? A questão da reciclagem. Como é que esse lixo vai chegar lá? Mas antes de chegar lá, ele vai ter que passar em unidades para dar, tem cooperativas, tem que ser regulares, a política reversa. Então é o seguinte, não é porque cada um faz o seu individual que a política não é conjunta. A política é conjunta, sim, é muito bom. Acho que o resíduo sólido ele é muito forte nisso. Eu acho que do que você falou, que eu acho que desses 3 temas, se eu não me engano, se faltou alguma coisa, na questão da pandemia, eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Nenhum prefeito queria que voltasse a atividade econômica, mas existe pressão econômica, não tem como. Né? Nós estamos falando de economia, todas as prefeituras passaram, a Baixada teve muito problema disso também. O que acontecia? Se você olhasse o mapa, o primeiro mapa que saiu, o segundo mapa do Plano de São Paulo, a região metropolitana, inclusive Baixada, era tudo uma coisa só. Só São Paulinho, ali a capital, era diferente. Eu fiz um estudo com o nosso coordenador de GT, que é o melhor profissional da área da saúde, doutor Geraldo Repli, quem é da região vai saber disso. E outra coisa, no sistema SUS é separado por RRA, são regiões. Por que na análise da saúde você tem que fazer diferente? Então, nós fizemos uma proposta pelo nosso consórcio. Eles ficaram com vergonha e mudaram o dia do anúncio para não dizer que vamos mudar. Mas o Vignoli viu isso, pegou e levou para o Plano de São Paulo. Só que o doutor Geraldo faz parte do Plano de São Paulo, como coordenador do GT, para você ver a importância que é. Então, aí dividiram todos. Você pode ver o mapinha, vai lá buscar lá para trás, você vai ver que está diferente. Agora, você vê que dentro da região metropolitana tem regional, o nosso é o Sudeste, você tem a Baixada. Isso acho que foi fundamental para isso. Eu não vou entrar no mérito de questão de governador e presidente da República em relação a isso. É lógico que a minha crítica, porque nas redes sociais você vai ler amanhã, você vai falar, pô, o Brandão falou que quer tocar nisso, mas depois só escreve isso. Realmente eu acho que o governo federal é um desastre nas ações disso, hein? Não vou entrar em outros méritos. Até vou falar um pouquinho para não esquecer. Essa questão que nós estávamos falando um pouco antes da entrada, da questão do Bolsa Família e outras atividades, inclusive de gestões anteriores, até continuada do Temer, ou da Dilma, ou do Lula, esse negócio de você dar uma ajuda de R$600, ela acaba amanhã. Você não está fazendo um programa perene, você está... Passa uma pessoa na porta da tua casa, você dá alguma coisa, o cara vai embora e no dia seguinte, quem que vai dar? Você vai na outra casa? Então, eu faço crítica ao governo, não vou entrar nessa parte econômica, em relação à questão da condução da pandemia. Me causou espécie e até de uma forma ostensiva, muitas vezes em brincadeira. Eu falei agora um pouco antes de entrar, posso repetir de novo, eu acompanho jornais do mundo inteiro, me dá um trabalho que vocês não têm ideia. Nós já temos 20 milhões de casos no mundo, isso não é brincadeira. Essa conversa de que tem morte a mais e morte a menos, não pode brincar com isso. Isso é sério. Então, a ação nossa na área da saúde, ela foi referência para os outros municípios. Esse estudo que é feito, que aparece os mapinhas todos nós, foi desenvolvido dentro do regional nosso, não é por mim, com técnicos que fazem isso. E nós fazemos um acompanhamento diário de tudo, de todos os índices. Eu acho que na saúde é que realmente o consórcio matou a pau. Desculpa a expressão. Vamos ver se o Timóteo agora quer falar conosco, que ele voltou aqui à live. Timóteo saiu. Então... Então, mas o Timóteo estava colocando aqui a necessidade de ter um compromisso público com os diversos candidatos. Vamos ver se ele volta aqui e ele fala. Timóteo, por favor, fala aqui na live o que você está pensando. É importante. Vixe. Abaixa o som, né? O som está baixo. O microfone está desligado. Liga o microfone.
que aconteceu com ele? Tá aberto. Tá aberto o microfone. Mas não... O som dele que tá estragado. Mas vamos ler, Pode escrever Emílio. no chat. Ele colocou... ele escreveu no chat, aqui, olha, minha sugestão... Pode ler, Paula, lê você. Melhor. Você elabora uma carta compromisso para trabalharmos agora no momento pré-eleitoral. Assim, os candidatos, né, se comprometerem, né, os ajudam na articulação para convencer os demais candidatos. A ideia era fazer um compromisso, né, pelo que eu entendi, da formação desse consórcio na Baixada Santista e a gente buscar aí seria um compromisso, em princípio, nosso, dos pré-candidatos do PT, mas que a gente estenderia, né, a quaisquer outros candidatos que quisessem assumir esse compromisso também, no sentido de fortalecer essa ideia para a próxima gestão, quaisquer que sejam, né, aqueles que venham a exercer essa gestão no próximo período. Aí é uma articulação da sociedade também que tem que ser feita. Isso. Eu acho que assim, se os candidatos do PT toparem, eles fazerem uma carta e sugerindo que todos os outros também façam uma discussão disso, a importância, especialmente no momento de crise econômica, como o Edgar lembrou bem, né, que as receitas vão cair, que as dificuldades vão aumentar, né, eu acho que seria bem-vindo, mas aí é uma decisão que eu acho que os nossos candidatos, né, e vereadores também, viu, Emílio? Vereadores, é importante, né? Os vereadores a entrarem também nessa... E vão precisar deles depois, inclusive, né? Sim. Não vão conseguir aprovar nada sem eles. Você pode ter certeza disso, viu? Não, eu acho isso importante, mas aí teria que ser uma articulação. E eu também acho que seria importante a gente envolver os fóruns aqui, que tem os fóruns aqui na Baixada Santista, que trabalham na sociedade civil, também para que eles proponham também conjuntamente, né? Não seja só uma iniciativa dos nossos dos candidatos do PT, mas também procurar a sociedade civil, envolver, tem vários fóruns, né, que discutem a cidadania metropolitana e que poderiam ser parceiros nessa construção de ter esse instrumento do consórcio e também de criar e fortalecer instrumentos de participação da sociedade civil junto ao consórcio, porque também há essa demanda que é justa, né, dos movimentos, do cidadão, né, de querer participar da gestão pública, e ele paga imposto, ele tem o direito, né, de acompanhar a discussão, de propor, né, de ser ouvido, pelo menos, né, para organizar essas políticas, né, eu acho que mas aí eu acho que seria, talvez, se vocês resolverem tomar iniciativa, e aí procurar os movimentos também, eu acho que é muito importante a gente ter os movimentos junto com a gente, até porque dá mais força à iniciativa, eu acho, é a minha sugestão pessoal, eu gostaria de ouvir vocês. Já falei até demais, Paula. Eu acho ótimo. Perfeito. Eu acho perfeita também, Anália. Uma coisa que a gente pode fazer, a gente consulta os outros pré-candidatos, né? Que não estão aqui hoje na live, mas eu acho perfeito, sim. Que a questão a gente da unificação e de pensar no bem comum, ele parte muito dos nossos perfis de trabalho, né, de trabalho coletivo, de pensar no orçamento participativo, até por isso que ele surge nesse contexto de orçamento participativo, do pensar no comunitário e pensar que as pessoas possam definir os rumos de onde você quer ir, e o consórcio ele vem muito nisso, de não imaginar que uma gestão única possa, mesmo com o seu recurso muito maior que o das outras cidades, possa organizar todo o processo da sua cidade, e alguns bens que ele necessariamente são conjuntos, como às vezes a questão dos resíduos sólidos. Nós enfrentamos Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande enfrenta constantemente esse problema. Nós ficamos fazendo o TAC, que é emergencial, o tempo inteiro para conseguir se organizar contra os resíduos sólidos. Então, a gente precisa necessariamente pensar em uma proposta que favoreça a todos, né?
Não dá para a gente, como a gente faz hoje em São Vicente, e quando você faz numa discussão que você não chama a comunidade, você não extrapola o senso só da gestão ali, da prefeitura, do técnico, e você não extrapola isso para as outras cidades ou para entender a importância que você tem de discutir, você não consegue fazer efetivamente concluir algo que seja referente ao resíduo sólido, que ninguém quer, nenhuma cidade quer trabalhar a questão. É mais fácil empurrar, porque é um trabalho muito grande e que demanda muito tato para lidar com a população, com a prefeitura, gestão, tudo isso, porque recurso é muito alto também. Eu acho que essas questões a gente precisa necessariamente começar a ver, e a ideia de fazer, a ideia do Timóteo foi maravilhosa, da gente tentar montar algo que seja em conjunto, para que seja um compromisso nosso também de pensar nisso no futuro. Eu acho que também falei demais já. É interessante isso, viu, Anália? Eu acho o seguinte, Emílio, não sei se a palavra é certa, eu vou falar uma besteira, né? Talvez não é questão de um manifesto, mas eu acho um compromisso dos pré-candidatos. E outra coisa, a hora que vocês saem com isso para a imprensa e divulga, os outros candidatos, pré-candidatos, evidentemente, vão ficar incomodados. Muitos vereadores vão também ser cutucados, né? Eu acho que você começa a fazer um movimento num sentido único, e depois isso acaba levando ao natural, a conquista. É assim mesmo, né? Tem que ter esse início. E outra coisa, é importante o seguinte, que nem a Paula falou, você tem 3 mil no Brasil, você não precisa falar hoje, nós estamos inventando uma coisa nova. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos indo de acordo com o que hoje está se desenvolvendo no país. Não é diferente. Eu participei hoje até de Portugal, de lives sobre resíduos, sobre destinação do lixo ou reaproveitamento. Tem muita... Não para. Outra coisa, eu acho que a pandemia... Eu até tinha falado para o prefeito anterior, que era o prefeito de Santo André, quando ele me convidou, que a gente tinha que mudar um pouco o consórcio, ia fazer 30 anos, que a gente precisava saber o que seria o consórcio, mudar um pouco, o que seria o consórcio nos anos 20 e 30. E ele, Brandão, você está de acordo? Ele me chama até de tio, porque ele é bem novo. Tio, está certo, vamos sim. Aí eu fiz contato com a GV, só que como chegou no final do ano, não tinha recurso, passou para o ano seguinte. Entrou outro prefeito, me convidou para continuar, falei com ele, não, Brandão, está certo, vamos fazer. Aí veio a pandemia. Hoje eu não preciso mais da GV, eu já descobri o que é o consórcio nos anos 20 e 30. Quase 250 videoconferências com muita qualidade. Nós fazíamos reuniões, inclusive de alguns secretários, eles até às vezes não iam, ou quando você entrava na sala, eles não gostavam. Hoje, todas as reuniões nossas é 100% 2 secretários participando, entram no horário, discutem, fazem proposta. E outra coisa, além da videoconferência, tem um grupo, que é em Zap, que a coisa desenvolve ali. Até a pauta é definida ali em conjunto, para que a gente possa levar, eu nem falei para vocês, a questão de transporte. Nós fizemos um fórum sobre transporte público, liderado pelo nosso consórcio. O transporte público hoje está seríssimo, muitas empresas não vão conseguir sobreviver. E o que aconteceu? O nosso movimento levou para Brasília para vir recurso para auxiliar as prefeituras que vão ter que subsidiar o transporte público. É assim mesmo. Nós estamos atrás de outros recursos. Hoje sai um outro assunto que a gente vai atrás também, e na União. As escolas particulares, num determinado instante, não sabemos se isso aí vai, se volta, que nem na Espanha agora voltou a ter. Ninguém sabe. É um negócio meio até difícil da gente interpretar. As escolas menores, como é que elas vão sobreviver? Então, nós vamos começar a iniciar um movimento de recursos para que possa ajudar as escolas, pelo menos, aguentarem um tempo até você ter uma presença física de retorno, principalmente as particulares, porque você tem que pagar, né? Então, o consórcio, ele consegue fazer isso muito rapidamente. E outra coisa, quando ele vai para o governador, quando ele vai até o presidente da República, como ministro, ele vai forte. Isso que é importante. E o futuro, o Emílio lembrou bem, o ano que vem vai ser seríssimo em recursos, muito sério. A região que eu nem falei para vocês, a região de registro, estou falando de registro porque é a base do consórcio.
Nós fizemos uma live com eles, uma live não, foi uma videoconferência, quase de chorar. A perspectiva de recurso não é 2021, é 2020, no segundo semestre é zero. Como é que você consegue subsistir sozinho? Então, e dá uma força muito grande. Então, nós passamos até a ajudar. Nós fomos atrás até do Vignoli para poder ajudar respiradores. Nós estamos distribuindo aqueles que eu falei que estão sendo feitos pela Mercedes para vários municípios pequenos também. É assim mesmo, tem que ser. Eu acho que a Anália falou está certo. Eu acho que nós precisamos realmente ir no caminho do conjunto, as questões sociais. Como é que você trata numa prefeitura, desculpe falar, mesmo de Cubatão, a questão da LGBT, individual? Não trata. Desculpa, não trata. Por mais que o prefeito goste, a prefeita, todo mundo, o secretário, não é. No nosso consórcio, o grupo é fortíssimo demais. As políticas saem daqui, e isso é importante. As questões pequenas, elas ficam gigantes quando são feitas em reunião de 7 pessoas. Outra coisa, o secretário social, ele às vezes até fica meio envergonhado. Ele fica perdido, porque não tem recurso, ninguém dá nada. Os 7 secretários sociais, posso falar para vocês, junto, são muito fortes. E isso que precisa entender. A coisa pequena vira muito grande. Porque é lógico, o transporte público, e outra coisa que eu falava, a educação. A educação tem o grupo de educação. O que trata o grupo de educação? É uniforme, né? Compra de material escolar, que deveria comprar conjunto, economia fantástica. Porque, na realidade, como vem tudo da União do Estado, você não trata muito. Eu falei, escuta, cadê as universidades particulares? Ou as públicas? Mas é elas que nós precisamos. Então, nós criamos um GT com todas as escolas da região, dos 7 municípios, públicas e particulares. Senão, por isso que a gente conseguiu, com a Mauá, os abusadores, com a USC também, inclusive de exames, com a Universidade Federal lançou esse programa para análise. Então, é o seguinte, nós temos muita força. Você imaginou as universidades, as escolas, inclusive da região, como são fortes, daí de vocês? Está tudo meio separadinho. E muita gente fala, não, você vai trazer a escola particular junto com a pública? Escuta, nós não vamos disputar aluno. Nós vamos disputar cérebro de aluno, de inteligência. Olha só que coisa fantástica. E ficou muito bom. Amanhã eu estou convidado, acho que amanhã não, depois da manhã convidado para a mesa de abertura da Fundação da Universidade Federal. Então, nós temos muita coisa para fazer. Se nós viramos uma noite inteira, vou lembrando de coisa, que realmente é muita coisa. E vocês têm que falar mais que eu. Gente, eu acho que já deu 1 hora, não sei se vocês querem falar mais um pouquinho. A gente pode ver eu só queria lembrar o que a Mônica Viana falou aqui, que o Fórum Social da Baixada Santista já está fazendo essa discussão da cidadania metropolitana. Eu acho que a iniciativa tem que estar junto com eles também. É importante a gente envolver a sociedade civil, né? Até para que mostre que de classe, Emílio, para não esquecer, Associação de Engenharia, OAB, CRM. Isso, é tudo isso aí, porque é muito importante que seja uma discussão da sociedade, da importância do trabalho coletivo. E a gente viu aqui, pelos relatos que eu ouvi na Baixada Santista, um certo bate-cabeça entre os prefeitos, na pandemia, por não ter esse trabalho organizado antes, né? E que a gente podia ter mais eficiência. Isso aí também é um outro ponto. Sem fazer crítica A, B, ou C ou D, nós estamos fazendo uma crítica aqui no sentido de que poderia ter sido uma ação mais coordenada, mais eficaz, é nesse sentido. Nós não estamos fazendo crítica a partir do A, B, C ou D, não é esse o objetivo. Mas nós só estamos fazendo um diagnóstico e dizendo que podemos melhorar. É nesse sentido que é a crítica que eu acho que cabe aqui. Né? Eu acho que aí, não sei quem gostaria, e também se vocês quiserem ou colocar mais alguma questão, ou fazer já, vocês acharem melhor fazer as considerações finais. Opa, Timóteo. Oi, Timóteo. Fala, Timóteo, voltou seu som, fala aí. Yes. Eu desliguei e liguei novamente. Então, eu já tenho, assim, como eu já escrevi no chat, eu tenho bastante conhecimento sobre essa questão do fórum do ABC e dos demais fóruns,
porque quando eu fiz o meu curso de Direito, eu acabei fazendo o meu TCC sobre o Estatuto da Cidade, que debatia a questão, traz o tema da participação popular, né? Mas aqui embaixo, eu acho que é mais gritante, viu, companheiros, Edgar, Emílio e demais companheiros. Porque assim, a gente está no mesmo bioma aqui, né? As dificuldades são praticamente as mesmas, e eu penso que até para a questão da corrupção, o consórcio, ele consegue sanar, né? Eu acho que é até por isso que esse consórcio não foi priorizado, né? Porque quando você tem um corpo técnico, né? Porque nós sabemos que os recursos públicos, eles só saem se você tiver projeto. Para elaborar um projeto, não é qualquer um que senta no computador e para elaborar os projetos, né? Então, quando você tem um corpo técnico que constrói os projetos, né? Que tenha todas as correrias para buscar os recursos e tal, então, os próprios gestores, eles vão ter um corpo que o subsidia, né? E com isso, eu acho que veda muitos. Aqui, onde eu estou aqui, depois que terminou a temporada, já consertaram a orla aqui 4 vezes. É um saco sem fundo de dinheiro que entra nisso daqui, sem licitação, né? Nessa época de pandemia e tal. Então, eu acho que é uma prioridade zero, principalmente nessa questão agora do pós-pandemia, que nós temos que pensar a região voltada para a questão da educação, a questão do meio ambiente, como a companheira já colocou, dos resíduos sólidos e tal. Então, eu penso que agora é a gente colocar a mão na massa. Eu acho que o pontapé foi dado. O momento agora ele é propício para a gente construir isso com os demais candidatos e com os vereadores, com os pré-candidatos a vereadores. E assim, organizar aí bola para frente. Eu concordo plenamente com isso. Até a maneira para você buscar recursos nacionais e internacionais é outra dinâmica, né? É muita força. É isso. Eu não sei se vocês... Acho que foi perfeito, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma despedida aí, né? Agradecer o Edgar, eu acho que ele trouxe enorme contribuição, mais do que as informações, é o entusiasmo dele, que é muito bonito, ver o entusiasmo dele com o consórcio, isso é contagiante, viu, Edgar? E é bom que eu tenho certeza que todo mundo aqui foi contagiado, no bom sentido, né? Por esse entusiasmo, para a gente sair fazendo esse movimento pela criação do consórcio intermunicipal da Baixada Santista. Acho que tem tudo para dar certo, é um terreno fértil, como diz o Timóteo, e a gente tem várias parcerias, como foi bem lembrado pela Mônica aqui, Viana, o Fórum Social da Baixada Santista. Inclusive nós, né, eu e a Mônica, estivemos numa mesa para discutir a gestão metropolitana na Baixada Santista, e eu sempre tenho defendido o consórcio como um instrumento muito potente que, infelizmente, ainda vem sendo pouco utilizado no Brasil, porque o potencial dele é enorme. Então, eu acho que ele tem, o Edgar está certo quando ele fala que ele é o futuro, né? O consórcio é um instrumento do futuro e a gente tem que aprender a usá-lo para que a gente não fique para trás aqui na nossa região. Posso seguir? Porque aí os meninos falam por último. Hoje a gente deixa os meninos falarem um pouco mais mentista. Outra coisa, não pode esquecer, né? O dia do advogado, né, doutora? Hoje é dia do estudante também. Hoje é dia dos estudantes e dos advogados. Parabéns a todos nós. A vocês, nós que somos estudantes e vocês que são advogados. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, Edgar. A gente está chamando de Edgar e ele é o Brandão, né? Então vamos lá, Edgar Brandão. Não, mas é pelo nome normal, qualquer um pode passar, com tranquilidade. Tenha liberdade, viu?
Eu coloquei meu telefone agora, viu, Anália? Está à disposição. A Paula tem o Zap 24 horas. Qualquer coisa obrigada. que precisar, em outras questões também, não tem problema nenhum. A gente agradece, porque... E se pedir jornal internacional, é só pedir, eu mando, né? Vem do peito. Opa! E aí a gente vai ficar muito feliz. Vamos lá começar a estudar regionalmente e internacionalmente. Tem isso aí tutorial também. Tutorial do Edgar. Vamos embora. Estamos felizes. Olha que não se oferece muito, porque senão a gente chama toda semana para conversar, porque a gente precisa usar a sua sapiência. Não tem problema. Eu queria agradecer muito. Acho que nós todos aqui temos o mesmo pensamento de estarmos juntos e pensando no bem coletivo, de caminharmos juntos. Nós também participamos, acho que a grande maioria de nós, do Fórum Regional de Economia Solidária, quando também fizeram a apresentação de propostas a nível regional, onde nós nos comprometemos a colocar o nosso plano de governo também. Acho que é mais ou menos isso que a gente pensa em fazer quando a gente fala do consórcio das regiões e pensar realmente no conjunto, né? Daquelas políticas que a gente possa utilizar e fazer com que a nossa população seja beneficiada, porque a gente não pode muito, eu não consigo ver o nosso tempo onde nós estamos, umas cidades onde continuam com os mesmos problemas de enchentes, na verdade se agravando, porque a gente impermeabiliza o solo inteiro e aí a gente vai ter agravamento de situações como enchentes demasiadas, a gente tem o problema do lixo, do resíduos sólidos, a gente tem problemas gigantes que não deveriam ter, com falta de vagas em escolas e coisas que poderiam realmente ser solucionadas se nós estivéssemos trabalhando em conjunto as 9 cidades da região para poder solucionar algumas coisas. Então, a gente precisa realmente pensar no coletivo. Quero agradecer mesmo. Emílio, muito obrigada por ter conduzido esses trabalhos hoje, sempre muito bem, muito ponderando a nossa situação e nos podando também, que senão a gente ficaria aqui umas 3 horas conversando, mas a gente precisa de alguém como você para nos colocar nos eixos de vez em quando. Muito obrigada a vocês, Paula, Maurício e Timóteo, e os outros também, a Lucélia, o Douglas e o Wilton, que estão em reuniões, não puderam participar junto com a gente, mas nós estamos aí. Muito obrigada, Brandão. Às ordens. Posso aproveitar de falar, eu vou despedir depois, mas queria só para não esquecer, viu, Anália, uma coisa importante que você falou da economia solidária. Nós estamos quase acabando para... o deputado Barba fez uma emenda para a economia solidária para o consórcio, está quase finalizando, nós estamos nos últimos documentos. Você não tem ideia como eu estou torcendo para sair isso. Ai, que bom, esqueci de falar, hein? As emendas parlamentares para consórcio têm valor inestimável. Em vez de ficar pequenininho, pedacinho em cada município, que é só para fazer propaganda, fazer coisas grandes com qualidade. Desculpa. Bem lembrado. Oi, Edgar Brandão, prazer conhecer. Opa, ficou mudo meu som, voltou. Então, estou contemplado com essa possibilidade do consórcio, a ideia do Timóteo de Mongaguá é muito boa, que façamos essa carta, compromisso, e que divulguemos na mídia, né? E só agradecer aí e lembrar que a maior crise que vamos passar nesse pós-pandemia será a crise de renda, de emprego, né? Vamos ter uma grande parte da população precisando de economia solidária, de economia criativa, de fomentar o comércio local, criar fundos, como a cidade de Maricá tem um fundo para fomentar esse comércio local. Precisamos atender essa população que vai estar passando por muitas dificuldades. E esse consórcio aí, como o Edgar citou, acho que é uma ideia que não será de imediato, porque depois das eleições vai ter um processo de criação, de constituição, será mais de debate, de chamar as forças populares, chamar os movimentos sociais, chamar as organizações, mas estou feliz, agradeço, Emílio, pela oportunidade, Brandão, prazer te conhecer, Paula, Nária, aos ouvintes, a quem nos acompanhou pelas redes sociais. Deixo aí o meu muito obrigado e desejo a todos aí uma boa noite.
Muito legal, viu, Aninha? Foi muito importante, inclusive, te conhecer, inclusive com a referência, né, de amizade que eu tenho com o Wilson. Agora há pouco eu vi o Zé Carlos escrevendo aqui, deixo o meu abraço, o pessoal todo, né? Eu tenho uma afinidade muito grande, né? Eu acho que isso é importante. Que nem ele falou, muita gente fala assim, pô, Brandão, você está com 76 anos de idade, você tem entusiasmo. É ao contrário, a cada dia eu tenho mais. O de ontem era menor, hoje é maior. Nós ficaríamos aqui até a noite inteira falando, eu, se pudesse aguentar fisicamente, ficaria também. A administração pública, ela é apaixonante. Sim. Não adianta, você gosta ou você não gosta. Você não entra nisso não gostando. E a hora que você entrou, você vai ficar mesmo, né? O Edgar, então é muito importante isso. Juventude aqui, viu? Tamo aí, né? Te convidar para fazer o debate da juventude, viu, Edgar? Vamos lá. O que eu puder, inclusive em outras participações com vereadores e tal, não tem problema. Eu poder ajudar, o que eu sempre falo, eu acho que você está ajudando realmente a população mesmo, né? Ninguém faz administração pública pensando em coisa própria, não existe isso, né? Para mim é uma coisa, eu levanto com uma satisfação enorme de saber para tentar fazer alguma coisa boa para a população. E normalmente o que a gente estava falando, né? Dos mais necessitados sempre, né? Eu trabalhei muito com habitação popular mesmo, coisas bem complexas, né? Então, eu acho que isso foi importante. Eu tive cargos importantes na Infraero, mas também trabalhei da mesma forma e não tem para urbanizar uma comunidade muito carente, eu estou à disposição mesmo. Eu acho que esse é um sacerdócio, ou você gosta ou você não gosta. Quem gostaria de continuar? Paula, Timóteo? Não? Timóteo, gostaria de falar? Então, agradecer, né? Agradecer a oportunidade de aprender mais, a energia positiva que o Edgar transmite é uma coisa fantástica, né? Parabéns aí pelos seus 76 e muito conhecimento, e é importante você transmitir esse conhecimento, né? Infelizmente, no nosso Brasil aqui, quando chega aos 40, 50, as pessoas já vão descartando as pessoas, né? Principalmente no momento onde a pessoa está mais preparada, né, para servir a sociedade próxima, né? Então, mas, Emílio, a minha opinião é que eu acho que, assim, até para te premiar aí pelo teu esforço, o espírito público também, eu penso que você tinha que tocar essa questão da criação do consórcio. Porque eu acho que se for algum de nós, fica parecendo, sabe, em época de eleição, né? Então, eu acho que uma pessoa da mídia tem mais facilidade de dialogar, convidar para os debates e tal, vai pegando esses mais de centro e tal. Eu vou tentar, eu vou pensar. Abrir o microfone para uns determinados indivíduos aí, até um crime te propor isso, né? Mas eu acho que em nome da coletividade, a nossa região precisa disso, né, Paulinha? Sim. Então, eu penso que agora é a gente avançar. Eu acho que a gente podia fazer de duas formas. A gente pode conversar com o Fórum da Baixada Santista, ver se eles não fazem uma carta compromisso, e o PT podia lançar os candidatos aqui na região, podia lançar uma nota, alguma coisa, um manifesto, todos os candidatos, pelo consórcio. Acho que uma coisa não anula a outra. A carta compromisso, realmente, eu acho que tem que partir, é da sociedade, eu acho que aí ganha mais força, porque aí não vai ser visto como algo eleitoral, né? Porque o objetivo não é algo eleitoral. O objetivo é um amadurecimento da proposta da administração pública. Eu acho que aí vocês podiam pensar as duas propostas. A gente pode tentar procurar o pessoal do Fórum Social da Baixada Santista, ver se eles não topam fazer a carta compromisso. Né? Eu posso tentar procurar.
Ô, Emílio, eu tenho uma proposta para o povo aí, ó, o povo da Baixada Santista vota nos 8 pré-candidatos a prefeito do PT e nos vereadores do PT. Nós vamos ter aí uma maior... É uma proposta. Tem que lutar por isso também. Para eleger aí os outros pré-candidatos do PT, e aí nós já temos um pensamento comum. A população está aí querendo mudança, então vamos mudar. A Baixada Santista precisa de gente nova aí, ó. A Mônica está avisando aqui, o Fórum Social da Baixada Santista já está trabalhando nisso, numa carta compromisso. Então, acho que caberia, talvez, a gente tentar entrar em contato com eles para reforçar o trabalho que eles já estão fazendo, e caberia aos candidatos do PT soltar um manifesto pela criação do fórum, e deixar claro que não é um debate eleitoral, é porque fizemos a discussão e acreditamos nisso. Sim. Quanto política pública. E é um direito de todo cidadão defender suas ideias. Né? É isso, gente. Obrigado. Mais alguém quer falar, gente? Um abraço. Então, um abraço para vocês, Adorne. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Sucesso para todos. Mônica, vamos